Tá, vamos lá. É, eu me especializei muito em CT, cara, que é o criador do Smart Money Concept. Hoje eu não uso mais nenhum tipo de indicador, não uso nenhum tipo de, por exemplo, volume, não uso nada, porque o ICT ele veio com a ideia, com o conceito de que o que movimenta os mercados, cara, hoje não é mais oferta e demanda. Isso não existe mais. Como o Wyckoff tinha feito essa leitura há mais de 100 anos atrás aí, né? Antigamente ele leu as instituições, o movimento das instituições. E hoje, né, com o avanço da tecnologia e algoritmo, inteligência artificial, o ICT descobriu que realmente existe um algoritmo movimentando o mercado. E qualquer tipo de indicador, coisa assim, serve só para atrapalhar na análise. Porque mesmo com um movimento forte, muitas vezes, é só uma manipulação, né? Porque o volume, às vezes, ele mostra que está movimentando forte, a gente acaba não pegando o trade, só que aquilo é só uma movimentação de manipulação ali, tá? Então, dito isso aí, é, a gente vai falar sobre o Daily Bias. Daily Bias seria o quê? Seria o viés diário. Como que você opera diariamente ali, como que faz para você operar, né? Lá no grupo lá, estavam falando sobre CRT, né? Movimento do Candle Range Theory, que é isso aqui, ó. CRT, que é o estudo do candle, que é o estudo do candle. Só que este termo aqui, Candle Range Theory, não foi criado pelo ICT, tá? Ele não foi criado pelo ICT. Só, o que foi... Quem veio com essa teoria foi alguns alunos dele. Só que isso, na verdade, é mais uma cópia da teoria dele do que um... Vamos dizer assim... Um conceito inovador, né? Por que disso? Já vamos explicar aí. Como o Candle Range Theory é um estudo do candle, então esse estudo aí serve para, por exemplo, movimentações no gráfico ali no dia. Candle de 1 hora, por exemplo, ele pega a liquidez do candle anterior e avança para a liquidez do candle anterior também, tá? Mas eu vou explicar certinho como que funciona isso e da onde veio esse estudo aqui, esse conceito. Tá, vamos lá. Tô no candle diário aqui de Euro USD. E primeiro de tudo, vamos do básico ao mais avançado aí pra gente poder explicar como que a gente faz esse daily bias aí, né? O viés diário no caso. Acho que isso não é novidade para ninguém, mas a princípio nós podemos usar zonas descontadas e zonas premiums, que isso sempre vai funcionar. Para isso nós podemos usar a retração Fibonacci, região abaixo de 50% de um topo e um fundo. Sempre vai ser acima de 50%, vai ser zona premium e abaixo zona descontada. Então a gente sempre pode estar usando isso, tá? Mas é um movimento muito grande ali, né? Muito grande, como é um gráfico diário. Então subir lá em cima, a gente esperar chegar aqui embaixo, fazer uma reversão para poder entrar no trade, beleza? Tranquilo quem opera assim também, né? Mas o nosso foco agora é para quem opera o day trade ali, quem opera todos os dias ele procurando um tipo de configuração. Às vezes nem todo dia dá um trade bom, mas pelo menos 2, 3 vezes ou até mais na semana aí a gente consegue pegar trades bons com movimentos bons. Então como que nós fazemos? Por exemplo, um topo e um fundo assim, ó. Este topo, né? E este fundo aqui, um swing high e um swing low. Então, tudo que tem aqui dentro, abaixo de 50%, vai ser as nossas entradas aí, abaixo de 50%. Então, se formou um range aqui embaixo e lá em cima, a gente vai ter esse range para trabalhar. Então, nós vamos entrar em trade justamente nesses momentos em que acima vamos procurar por short, obviamente, e abaixo vamos procurar por long, tá? Então, essa maneira é uma das maneiras da gente trabalhar com o viés diário.
Porque, por exemplo, a gente também não pode ficar entrando em qualquer ocasião aí, né? Porque o preço subiu aqui em cima, talvez não seja interessante a gente comprar a partir daqui, tá? É interessante nós esperarmos um swing high para voltar aqui em 50% ou abaixo, para aí assim a gente procurar por long, tá? E dentro disso, nós procuramos pelo perfil semanal. E eu vou explicar justamente esses detalhes para poder fazer diferença ali na hora do trade, tá? Então, já explicado sobre isso, sobre zona descontada e zona premium, que não é novidade, né, para ninguém isso, mas só para reforçar, né? Então, sempre é interessante. Formou um swing low, um swing high, desculpa, e um swing low, temos dois swing points aqui, acima e abaixo. Então, acima, short, e abaixo dele é long, obviamente, tá? Agora nós vamos voltar ali no CRT que estávamos falando no começo aí. O estudo do ICT sobre daily bias, que nós podemos usar, na verdade, em todos os tempos gráficos aí, isso daí, tá? Não sei se você já ouviu falar. PO3, que é o Power of 3. Opa. Já ouviu falar sobre o PO3 já ou não? Sim, sim, já ouvi falar já. Já chegou a operar alguma coisa? Na verdade, eu já opero ele, né? Porque acumulação, destruição, reversão, né? Ó, o Power 3 nada mais é do que acumulação, manipulação e a distribuição. Acumulação, manipulação e distribuição. É o nosso Power 3. Cara, isso pra mim é o santo grau do trade aí, tá? Santo grau. Por quê? Aí que nós vamos entrar mais a fundo do verdadeiro SMC aí. Por quê? O SMC, na verdade, cara, é um estudo do Price Action, tá? A gente faz estudo do Price Action, porém, ele tem algo maior do que ele, maior do que a movimentação. É, 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 vamos dizer assim, nós temos um general que manda no preço, nas movimentações do preço. Manda nessas movimentações. Que é o tempo, cara. O tempo é um fator primordial no trade. Primordial. Não adianta nada uma configuração fora do tempo certo. Mas como que a gente pode identificar isso? Tá? Vamos lá, o Power 3. Como a gente está no gráfico diário, eu vou fazer um estudo aqui do candle diário, tá? Mas isso nós podemos aplicar em todos os tempos gráficos. Isso acontece tanto no 1 minuto, 5 minutos, 15, 1 hora, 4 horas diário. Então, o que acontece? Quando abre o candle diário, o candle diário, vamos imaginar um cenário bullish, tá? Vou desenhar um candle aqui. Esse aqui seria um candle bullish e o candle bearish. Então, quando o candle bullish abre, por exemplo, o que ele faz? Ele tem a sua abertura, o pavio seria a manipulação do dia, ele vai lá para cima, faz o seu movimento, entrega o seu movimento, né, a sua distribuição do dia e volta e fecha exatamente aqui. Então, ele abre aqui, vem aqui embaixo, fazendo a manipulação. Então tá. Então, o Power 3 aí é o estudo, né, do candle. Esse é o verdadeiro estudo do candle, tá? O CRT lá, né, nós comentamos no grupo, é somente um aluno do ICT que falou, que fez esse conceito, mas não. Tudo se baseia no PO3, Power 3 aí. Então, ele acumula, né? No dia, ele faz uma acumulação, faz a manipulação e distribui o dia fechando aqui em cima.
Candle bearish, o que o PO3 faz? Ele faz a sua abertura, ele vai para cima, manipulando, distribui até embaixo, volta e fecha seu dia aqui. Então, todo esse movimento é o movimento do dia, tá? Movimento do dia. Por isso que nós chamamos de Power 3, acumulação, manipulação e distribuição de preço. Só que um detalhe importante, quando a gente vê lá o candle diário abrindo, a gente vê o candle diário abrindo às 18 horas, né? Só que o algoritmo, ele começa a funcionar de verdade a partir da meia-noite. Aí que entra o tempo. O tempo com relação ao preço, que o tempo é o que comanda o preço. Então tá, quando o preço abre, geralmente o que vem antes da meia-noite ali é a zona asiática. E a zona asiática ela é conhecida pelo quê? Por acumular ordens. A zona asiática ali, a seção asiática, ela está sempre trabalhando dentro de um range. A partir do momento em que abre a meia-noite, um barulho de carro aí, o algoritmo abre meia-noite, que daí começaríamos a sessão de Londres, aí ele começa a se movimentar. Então, se o preço, se o viés diário ali está bullish, se a gente está vendo mais ou menos ali o preço está bullish, o que ele faz? Ele manipula para baixo. Aqui abriu a meia-noite, tá? Então, o que ele faz? Ele manipula abaixo e ele faz esse movimento aqui, até a sua fechada. Isso aqui, vamos imaginar que seria um candle diário, todo esse movimento aqui. E o preço, ele trabalha exatamente no Midnight Open, cara. Então, as entradas nós podemos fazer abaixo do Midnight ou no Midnight Open. Isso seria trabalhar com o Power 3. E se é um dia bearish, então o que nós esperamos aí do movimento? Esperamos o cenário asiático aí acumular ordens, abrir o Midnight, ele trabalha acima do Midnight, Londres ele faz seu movimento, Nova York continua. E aqui ele fecha o dia, né? Acumulando o final do dia aí, até 6 horas da tarde no final do dia. Só que esse Midnight, o que nós fazemos com ele? Agora eu vou para o gráfico, tá? Por exemplo, acho que foi aqui que nós começamos a fazer o estudo aí, como este dezembro aqui, por exemplo. Dia 1 de dezembro. Então, quando o algoritmo abriu aqui exatamente meia-noite, o que nós fazemos? A abertura, podemos usar o tempo gráfico de 15 minutos. Na abertura do candle, nós traçamos uma linha. Traçamos a linha e usamos ele como midnight. E olha que coisa mais linda. Lembra quando eu falei zona premium e zona discount? Não é novidade para ninguém. Não precisamos pegar trade todos os dias. Aqui foi uma segunda, né? Ele trabalhou tudo aqui. Na terça-feira, sessão de Nova York, o que ele fez? Exatamente, voltou no Midnight Open. Então, esse Midnight Open, ele serve como uma base quando estamos no mercado bullish. Porque ele sempre volta exatamente no Midnight Open. E o Midnight Open acompanha o quê? Acompanha sempre bloco, acompanha FVGs. Ó, vários FVGs para fechar. Acompanha bloco. Então, para a gente validar bloco, para a gente validar FVG, por exemplo, a gente tem que usar o tempo em favor para ser realmente válido. Vou colocar em verde aqui, vou colocar em cinza aqui. Então, aqui é um bloco. Então, este bloco aqui fica um bloco válido porque quando abriu a meia-noite, ele manipulou abaixo, foi para cima. Terça-feira seria a nossa entrada. Terça-feira, por quê? Depois ele acumulou de novo, né? Fez o inducement aqui na sessão de Londres. Volta na sessão de Nova York. Fecha todo o bloco, pega toda a liquidez que estava aí. Não quis ir abaixo aí, pegar essa liquidez, porém aqui seria a nossa entrada. Tive o choque aqui, aqui poderia ser uma entrada.
no Breaker Block. E com alvos acima. Vamos imaginar que entramos no Breaker Block. Cara, não precisa deixar entrada limite, não. Não precisa entrada limite. Você vê que o preço está reagindo nesse FVG aqui, por exemplo. Já entra. A gente pode até diminuir o stop, ó. Diminui o stop aqui. E entra no trade a mercado. Então, o preço sempre está fazendo isso. Sempre. Então, vamos imaginar aqui que a gente está olhando esse movimento. Está querendo corrigir aqui, por exemplo. Vamos olhar aqui o Midnight. Na quinta-feira. Midnight Open. Para long, acima do, abaixo do midnight entrada ou no midnight. Para short, acima do midnight ou no midnight. E olha só como o preço reagiu exatamente no Midnight Open. Pode ver, na quinta-feira o preço abriu. Deu um short aqui, na verdade, na linha do Midnight Open. Na sexta-feira ele abriu novamente, na sessão de Nova York, novamente short no Midnight Open. Pode ver que aqui ele invade somente com os pavios. Então os pavios fazem os danos e os corpos dos candles nos conta a história. Os corpos dos candles aqui não quis invadir lá para cima. Então só de você olhar um cenário desse, você já vê, já está demonstrando a fraqueza nos candles. Então aqui seria uma entrada também de short no Midnight Open. Só que lembre-se, a gente sempre tem que ver um PD Array junto. Onde está aqui, ó? Olha o bloco aqui. Bloco de 15 minutos. Olha lá o bloco, acompanhando exatamente no Midnight Open. Até porque no Midnight Open ele fez o displacement dele aqui, né? Voltou, fechou totalmente o bloco. Com alvos aí, fundo, esse fundo, ou até um pouco mais embaixo aí para quem quiser ser mais agressivo, vamos dizer assim. Porque ele pega liquidez aqui atrás também. Então vamos no cenário mais perto aí do que está acontecendo agora. Essa semana, por exemplo, o que o euro veio fazendo? Ele abriu o mercado... Cadê a segunda-feira? Aqui. Segunda-feira aqui. Aqui começou a semana. Segunda-feira, vou marcar terça. Quarta. Quinta-feira. A gente também pode trabalhar com um perfil semanal, tá? A gente traça... Espera aí só um minuto. Perfil semanal. A gente traça mais ou menos a segunda-feira, a terça-feira. E a gente pode esperar... A segunda-feira, geralmente, muitas vezes é um dia bom de operar? Sim, pode ser, mas... Segunda-feira, muitas vezes, ele está demonstrando o que o algoritmo quer fazer durante a semana. Porque eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que o algoritmo, o institucional, ele gosta de operar tempos gráficos grandes. Tempos gráficos grandes seria o quê? Perfil semanal, perfil mensal. Então, vamos dizer assim, eles têm umas metas para ser cumpridas, umas metas de liquidez a ser buscado. Metas a ser buscado, por exemplo. Então aqui, ó, no Midnight Open aqui. Quando abriu na segunda-feira, o que ele fez a princípio? Ele manipulou acima, voltou, acumulou todo esse tempo aqui na sessão de Londres, exatamente em cima da linha do Midnight Open. E ele distribuiu o preço em Nova York. Pode ver, ó. Olha exatamente onde esse pavio veio, exatamente no Midnight Open. Aqui poderia ter sido uma entrada também. Posição vendida aqui, ó.
Midnight Open, stop um pouco acima, alvos de liquidez óbvias, que o ICT chama de DOL, Draw on Liquidity, liquidez óbvias aí do mercado, ou fundos iguais, ou um fundo um pouco mais longo. Só aqui seria um trade aí de quase 6 para 1, 6 para 1 exatamente. Então olha só o que a semana foi nos dando, essa semana. Então mais uma Midnight Open aqui, da terça-feira. Cara, isso aqui você pode fazer os backtests, tá? Pode fazer o backtest tranquilo. O algoritmo é assim que ele trabalha, respeitando sempre o seu chefe, que é o tempo. O preço sempre pode ser manipulado. A única coisa que não é possível manipular é o tempo. Por isso que o tempo é primordial. Operar nas sessões nas kill zones certas, sessão asiática, sessão de Londres. Sessão de Londres e Nova York acaba sendo as melhores sessões, né? São as sessões que mais movimentam o mercado aí. Então vamos lá, na terça-feira, mais uma vez o que o preço fez, né? Veio acima de novo, buscando liquidez. Abriu Nova York. Aqui foi entrado um pouco mais cedo, tá? 6h45, já estava funcionando a sessão de Nova York aí. Mas quem opera cedo também já deu entrada de novo no Midnight Open. Posição vendida, Midnight Open. Alvos, Draw on Liquidity. Fundos duplos. FVGs a ser fechado, bloco ou liquidez aqui embaixo. Então, mais um trade aí. Mais um trade. Agora, tem dias em que vai acontecer o quê? Ele vai para cima, pô, é short, foi para cima, manipulou para cima. Só que quando você vê que o dia não tá muito legal, ele foi para cima, só que ele já veio vindo para cima, o cenário macro já tá em um cenário bullish, né? Ele tá vindo de alta aqui. Aí tem dias que não está tão na cara, assim, vamos dizer assim. Porque como aqui ele já veio buscando liquidez aqui para baixo, buscando blocos aqui, por exemplo, blocos FVG, já vem mitigando, então uma hora ele ia ter que subir lá para cima, certo? Então, por exemplo, esse dia aqui, na quarta-feira, o interessante seria ele ter feito isso. Feito isso, aí depois ele reagir no midnight e depois subir. Só que nem todo dia é mil maravilhas, né? Então nem todo dia ele vai fazer o que nós queremos. Então quando você ficar em dúvida, não opera. Não precisa operar todos os dias. Só que quando você tem uma visão com esse olhar, já quando você opera mais tempo, já tem a visão, pode ver exatamente onde ele reagiu. Cara, parece bruxaria isso. Ó, linha do Midnight Open. Olha lá onde ele veio com os pavios. Exatamente na linha, cara. Aí como fala, pô, isso aqui não é algoritmo, como que demanda e oferta vai chegar exatamente na mesma linha do Open do dia, da meia-noite. Meia-noite é o Open do dia. Meia-noite liga o algoritmo. Meia-noite o algoritmo é ligado para buscar liquidez de dias anteriores, semanas anteriores. Então olha o que ele fez. Subiu lá para cima na sessão de Londres. Então para quem tem um pouco mais de experiência operando dessa forma, poderia esperar sim uma reação em Londres, reação em Nova York. 8h15 ele voltou no Midnight Open, fez as suas mudanças de características, então a gente poderia ter entrado em outros pontos aqui comprados. Por exemplo, quando ele veio com o pavio aqui, stop abaixo do Midnight Open, até alvos mais acima. Pode ver que ele foi em busca da liquidez da semana passada. Então, aqui é a liquidez da semana passada, que nós chamamos de PWH, Previous Weekly High, que é a liquidez topo da semana anterior. Então pode ver, ele ficou a semana inteira fazendo o quê? Criando liquidez, ó, acima, dando short, criando liquidez. Olha os pontos de liquidez, tá aqui, ó. Os pontos de liquidez, ele não buscou esses pontos
e foi criando liquidez. Até na quarta-feira, se eu não me engano, ontem teve notícia, por isso que teve esses candles, teve esses candles para cima e para baixo aí, acho que foi às 2 horas da tarde, né? Teve notícia. Só que quando você tem o estudo do perfil semanal, por exemplo, perfil diário, você veio que o preço veio caindo, criando liquidez acima. Você viu que ele subiu, voltou no Midnight Open. Você viu que deu entrada. Então aqui, até mesmo na notícia, a gente estava protegido aqui embaixo. Então se você tivesse entrado aqui, não precisava ficar preocupado com a notícia aqui. Porque ele já fez o que tinha que fazer à esquerda do gráfico. Que é criar liquidez, chegar onde ele quis chegar aqui no bloco, né? E na quarta-feira ele resolveu ter alta. Então, hoje, né, na quinta-feira, ele fez o topo do dia. Provavelmente, o perfil dessa semana, o fundo, foi na terça e o topo do dia foi hoje. Né? Ele chegou em euro-dólar, chegou em 1,17,627 aí. Amanhã, provavelmente, eu acredito que ele vai fazer uma retração, tá? Existe um conceito do ICT, né, que não seria o assunto de hoje, mas eu vou falar um pouco dele. Ele chama de TGIF, ou Thanks God is Friday. O Thanks God is Friday é um perfil, é um conceito que a gente só usa na sexta-feira. Porque geralmente a entrega de preço da semana é feita até quinta-feira e na sexta-feira ele faz uma retração de todo o movimento da semana. E ele tende a voltar entre 25% e 30% do movimento. Tá? Então vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que ele fique aqui. Fique trabalhando aqui, ó. Aí vamos imaginar que ele pega essa liquidez. Então a gente tem um trade garantido. Se ele fizer isso, nós vamos entrar aqui juntamente com o Midnight, por exemplo. Então até 25% a 30% ele pode voltar. Muitas vezes até 50% ele volta. Então esse perfil, claro que tem, né, mais algumas coisas aí, mas resumindo, esse perfil de sexta-feira é isso, uma retração tanto de uma alta ou uma retração também se for queda, daí ele pode subir na retração, voltando 25% a 50% aí do movimento. Então amanhã a gente pode ficar de olho nisso, tá? A gente pode ficar de olho nisso. Então, o perfil diário a base do Daily Bias seria sempre o Midnight Open. O Midnight Open nos dá exatamente o que o preço pode nos contar aí. Estávamos em uma tendência de alta, Midnight abriu, ele deu o trade aqui às 4h15 da manhã. Deu esse long aí, às 4h15 da manhã. E Nova York só continuou, tá? A gente não fazia sentido entrar comprado em Nova York aqui em cima já, tá? Aqui em cima já não faria mais sentido. Ele deu o trade aqui em Londres. Veio, manipulou abaixo, né? Subiu, quebrando estruturas. 4h15 da manhã ele voltou exatamente no Midnight Open. Midnight Open. Voltou aqui novamente. Juntamente com FVG. Juntamente com bloco. O bloco válido, o FVG válido, é juntamente com o tempo, tá? Então aqui também, quem opera Londres, poderia ter entrado comprado aqui no Midnight. Stop aqui embaixo. Alvos. Topos ou lá à esquerda do gráfico, né? Se tiver alguma coisa aqui, vamos ver. A topo aqui, ó. Um topo aqui. Até esse topo, por exemplo, que daria trade de 5-1, quase 5-1.
Então, esse é o poder do Power 3. E a gente pode usar o Power 3, o Midnight Open, em todos os mercados. Forex, índices, cripto, é um pouquinho diferente você operar ali, tá? Mas podemos usar em commodities, todos os mercados. Ouro, prata, tá? Agora eu quero mostrar um pouquinho de Nasdaq. Nasdaq é o meu preferido. Meu preferido é Nasdaq. Eu acho que o potencial dele, intraday, é muito mais forte do que qualquer outro mercado aí. Por exemplo, vamos lá achar essa semana. Segunda-feira, aqui foi segunda. Opa! Segunda, Não, deixa eu voltar por 15 minutos, fazer direito. Segunda, terça, quarta, quinta. Vamos estudar esse perfil aqui. Segunda-feira, Midnight Open, abertura do Midnight Open, olha lá o que ele fez. Veio trabalhando, né? Pode ver que liquidez aqui, seção de Ásia, bem fraca, né? Apesar de estar subindo devagar aí. Quando abriu meia-noite, olha só a espessura dos candles aqui agora, como o algoritmo já vem trabalhando. Então ele ficou trabalhando o tempo todo na faixa aí nessa faixa de preço aí, na seção de Londres. Exatamente na seção de Nova York, ele sobe e diminui o tempo gráfico aqui. Eu costumo operar Nasdaq tempo gráfico menor aí, 5 minutos, 1 minuto. Então exatamente na abertura dele aqui, 9h30, abertura do mercado futuro CME, ele faz esse movimento forte acima do Midnight. Então se você for mais conservador, a gente pode esperar ele voltar para o Midnight Open. Então ele sobe aqui, pegando toda a liquidez de Londres aí, né? Aqui já tinha pego, porém 9h30 ele abriu mais forte. Geralmente eu gosto de operar muito após as 9h30 Nasdaq, tá? Porque é a abertura do futuros aí, que é uma volatilidade excepcional. Então a gente poderia esperar ele voltar para o Midnight Open e fazer as entradas aí. Vamos para 1 minuto. Então, olha só que interessante. Lembra do volume imbalance? Olha o que ele faz exatamente no Midnight Open, volume imbalance. Então, esse candle aqui poderia ser a nossa entrada. Esse candle aqui de queda. Então, aqui, né, se a gente for mais conservador, esperar passar o Midnight Open, esperaríamos aqui. Se bem que aqui ele também passou, né? A gente poderia fazer entrada em qualquer região, essa região do Midnight aí. Teríamos que colocar stop um pouco acima aí. E buscar liquidez abaixo, DOL, né? O nosso Draw on Liquidity, a liquidez óbvia. Liquidez aqui embaixo. Então, olha só. O Midnight Open sempre nos dá trade. Ele sempre tá nos contando a história aí. A história do Daily Bias. Midnight Open da terça-feira. Terça-feira, ele trabalhou meio de lado, meio que acumulou ordens aí, né? Ele até manipulou abaixo, manipulou acima. E 9h30 ele veio aqui para baixo.
na abertura de Nova York, buscando a liquidez. Lembra que eu falei ou nele ou abaixo dele? Aqui ele estava abaixo do Midnight aqui embaixo. Então quando ele pegou essa liquidez, aqui ficou bem óbvio de que ele buscaria a liquidez acima depois. Então um gráfico de 1 minuto. Aqui ele subiu muito feio aqui nesse dia, né? Um dia meio tenebroso aí. Porém, a configuração também deu certo. Bloco. Após quebrar a estrutura. Ele acumulou muito tempo, né? A gente ia ter que ter paciência até chegar em nossos alvos aí. Então, os topos aí seriam os nossos alvos. Todo topo de liquidez é alvo, tá? Ou até mesmo Midnight. Midnight Open, nós podemos usar ele como... igual bloco. Como proteção de stop, como alvo, tá? Então, alvo também poderia ser muito bem um Midnight Open. Na quarta-feira, ele abriu exatamente perto do Midnight Open de terça-feira. Isso foi quarta. Quarta ele já fez um movimento mais agressivo aí para baixo, né? Então pode ver, ó, eu tô no gráfico de 1 minuto. Pode ver, ele foi lá para cima, depois de pegar a liquidez aqui dos topos, né? De dias anteriores aí, da terça-feira, por exemplo, não pegou da segunda. Mas pegou a liquidez da terça-feira. Pegar a liquidez de dias anteriores é muito interessante também trabalhar após captura de liquidez de dias anteriores aqui, por exemplo. Nosso Previous Day High. Capturou liquidez de dias anteriores. Então, em Londres mesmo, ele começou a sua queda. Quem gosta de operar em Londres, ele já configurou aqui para queda. Pegou liquidez. Se eu não me engano, não lembro se teve notícia aqui na... Acho que não. Acho que foi só um movimento mesmo. Mas olha só como ele respeita o Midnight. Olha onde veio o pavio. Exatamente no Midnight. Cadê a sessão de Nova York? Ele veio acima novamente do Midnight. Veio em FVG. Bloco, juntamente com bloco, né? E entrada novamente no Midnight Open. Stop acima. Com alvos em zona de liquidez aí. Ele até caiu mais, buscando mais liquidez lá para baixo. E finalizando na quinta-feira, aqui, Midnight Open na quinta-feira. Aqui ontem, às 2 horas, né? Olha só como o preço se movimentou muito forte. Porque foi a notícia, né? Acho que foi FONC, se eu não me engano. Então, às 14 horas começou a injeção de liquidez aí. O preço levou lá pra cima, depois ele devolveu tudo. Aí que ele... Opa! Aí que ele fez o Midnight, olha lá. Foi pra cima, veio pra baixo. Cadê? Ah, aqui já tá na seção de Nova York. Poderíamos tanto entrar no short aqui. Hoje eu peguei esse short, tá? Peguei esse short aqui. Quando ele voltou nesse bloco, eu peguei até esse fundo. Mas ele também configurou um long depois. Pegou liquidez, subiu acima do Midnight. Olha só como ele reage exatamente no Midnight. E o que nós temos no Midnight aqui? FVG. FVG. Ô, Tiago, só eu cheguei agora há pouco do trabalho, só pude abrir agora. Acho que eram umas 8h30. Eu já peguei o bonde andando. Midnight é o quê? A abertura é da meia-noite, é? Midnight, Daniels, né? Isso. O Midnight, Daniels, ele seria a abertura do dia, a real abertura do dia. Quando a gente vai lá, pega um candle diário, ele abre, na verdade, às 18 horas, né? 18 horas, lembrando, 18 horas Nova York, tá? Eu esqueci de falar isso desde o começo.
Eu estou usando o horário de Nova York aqui, que é esse horário real que o algoritmo movimenta o mercado, tá? E como a gente está o TC-5 é 2 horas antes. Então, quando for 2 horas da manhã no Brasil, é o Midnight Open. Então, o que eu falei do Midnight Open? O Midnight Open, como o algoritmo abre à meia-noite, ele reage totalmente em cima desta linha de tempo. Então, é igual eu falei no começo, eu acho que não sei se você ouviu, o Midnight Open, cara, seria a gente trabalhar o preço juntamente com o tempo. Porque o algoritmo consegue movimentar, consegue manipular o preço. O tempo ele nunca vai conseguir manipular, cara. Nunca. Por isso que isso sempre vai funcionar, cara. O SMC raiz aí, o SMC mesmo do ICT, o inventor, é o criador do SMC, né? Então, eu fui trazendo referências e fui trazendo o Midnight Open desde o começo da semana, porque ele sempre está reagindo no Midnight Open. Então, o Midnight Open, ele nos dá o nosso daily bias do dia, por exemplo. Para short, geralmente o preço manipula acima e ele volta, em um momento ele volta no Midnight Open. A gente não precisa fazer a entrada exatamente no Midnight Open. A gente pode fazer uma entrada em uma reação após chegar em um ponto à esquerda do gráfico, né? No caso de bloco aqui, um bloco mais extremo. Então, após essa mitigação desse bloco, ele já teve uma reação com o pavio. Então, se você vê uma quebra de estrutura aqui no minuto, por exemplo, aqui já seria uma entrada. Até em zonas de liquidez óbvias do mercado aí. Por exemplo, esses fundos relativamente iguais aqui, ó, eram pontos de liquidez, que a gente poderia levar o trade até lá embaixo, por exemplo. Então, o Midnight Open, ele é o nosso medidor do viés diário ali. Lembra que você perguntou sobre CRT, sobre o Daily Bias ali? Então, o CRT, na verdade, é um estudo de um aluno do ICT, só que é o Candle Range Theory, né? Que é o estudo dos candles. E que ele fala o seguinte, quando, por exemplo, aqui no candle de 5 minutos, vamos imaginar que esse candle aqui de 5 minutos, após ele pegar abaixo, não, mentira, após esse candle bearish, né? Após ele subir aqui em cima e pegar a liquidez desse candle anterior, a gente entraria em algum ponto aqui para ele pegar a liquidez abaixo aqui do fundo. Só que esse CRT, na verdade, veio do ICT, que é o Power of 3, que é o PO3, né? Que eu até eu deixei esse vídeo gravado, eu vou disponibilizar lá no grupo certinho, que eu expliquei no começo da aula aí. Aí você vai entender certinho o PO3, beleza? Mas o Midnight Open seria isso. Seria o preço reagindo no Midnight Open. Sempre reage no Midnight Open, cara. E dificilmente um dia ele passa batido. Quando ele passar batido, a gente não faz nada. A gente simplesmente, se a gente está em dúvida, por exemplo, a gente não entra em trade. Mas olha só como ele sempre está reagindo. Midnight Open, ele ficou reagindo aqui no preço, né? Veio e depois ele foi em busca dos topos aí. Dos topos. Então, o Daily Bias, juntamente, eu passei o Daily Bias juntamente com o Power 3 aí, que nós podemos aliar o discount, a retração de Fibonacci para achar zonas premium e zona discount, juntamente com o Power 3 e aliar tudo esse Daily Buy juntamente com todos esses conceitos aí, que não é novidade para ninguém, né? Então, por exemplo, a gente poderia estar usando aqui o Zona Premium Discount aí, com a retração do Fibonacci. Usar o TEC, por exemplo. Então, a gente, mais uma vez, não é novidade para ninguém, mas, né, relembrando, após um fundo, né, nítido aqui, um swing low e um swing high, né, a gente esperaria chegar em zonas descontadas, aqui no caso,
região de OTE, pode ver que o Midnight, ele foi criado exatamente em regiões de OTE, ó, Midnight aqui. Então a gente vê várias confluências em regiões de Midnight Open. Então o OTE veio exatamente no Midnight, perto do Midnight, por exemplo, né? Abaixo de 50%. Então, como aqui o perfil semanal, a gente consegue visualizar também identificando o perfil semanal. A gente veio vendo que ele foi criando topos de liquidez, por exemplo. Aqui ainda tem topo de liquidez, né? Beleza, aqui foi um sweep. Só que ainda tem muita liquidez aqui em cima. Ele só invadiu com uns pavios aqui, mas ainda tem liquidez acima aqui. Então o perfil semanal ele veio caindo para hoje entregar toda essa alta. Então ainda amanhã ele pode querer subir aqui para cima ainda. Amanhã não tem notícia, pode ser que o gráfico não movimente muito. Mas a princípio nós temos um gap grande aqui, né, na abertura 18 horas aqui hoje. Então para a gente poder ver o Daily Bias de hoje, a gente espera o Midnight abrir e ver como que ele vai reagir no Midnight. Aí a gente decide se a gente vai procurar por long ou por short na sessão de Nova York. Eu acho que não sei se a maioria opera Nova York, mas eu tenho a preferência de operar Nova York até pelo horário mesmo, né? E quem opera Nasdaq, operar a partir das 9h30 da manhã, né? Que é a abertura real do futuros aí. É a abertura do futuros CME, tá? O mercado funciona 24 horas, mas 9h30 abertura de negociações futuros no mercado Nasdaq. Enfim, você acrescentando o Midnight Open nas operações, pode ter certeza que vai melhorar o seu operacional, vai melhorar qualquer tipo de dúvida que você tiver, tá? Eu fui puramente ICT isso daqui, igual eu falei no começo da aula que o ICT não usa nenhum tipo de indicador, não usa volume. A única coisa que ele usa seria o Fibonacci, que é para a gente identificar zona premium e zona discount, mas nenhum tipo de, vamos dizer assim, por exemplo, linha de tendência, suporte e resistência, nada, né? A gente ataca suporte e resistência. A gente ataca a resistência e ataca o suporte. Trabalha para atacar esses níveis aí que são zonas de liquidez, né? Também isso não é novidade para ninguém. Então, o Daily Bias seria isso, tá? Tenho certeza que vai ajudar no seu operacional aí, para você operar diariamente. Eu dei exemplos aí no EuroCD e Nasdaq. Essa aula vai ficar gravada, pode assistir quantas vezes quiser aí, beleza? Quem tiver alguma dúvida pode, né, chamar no PV depois. E é isso aí. Fechou? Então, boa noite para todo mundo aí.